tudo bem? Meu nome é Cosmo e estou aqui para falar para vocês um pouco a respeito do edital Circuito Catarinense de Cultura, que foi publicado no ano de 2024 e o qual eu tive um projeto aprovado e contemplado intitulado Descortinar do Pensamento Humano e as Diferentes Perspectivas Morais. Nesse projeto, que aconteceu dentro do edital, eu consegui produzir esse meu quarto livro, onde essa obra e o projeto em si, então, ela foi produzida e executada com recursos do governo do estado de Santa Catarina por meio da Fundação Catarinense de Cultura e com recurso do governo federal e da política Aldir Blanc. Esse livro aqui, esse projeto foi bem interessante e fiquei bastante feliz, na verdade, por ter conseguido aprovar esse projeto, principalmente por ter sido contemplado, porque com essa minha obra aqui, eu consegui fazer duas coisas interessantes. A primeira, eu fiz o lançamento do livro, então, na Biblioteca Municipal aqui de Gaspar. Vou deixar ali para vocês o vídeo com alguns trechos para vocês assistirem. E eu também fiz o lançamento numa comunidade terapêutica aqui em Gaspar, o qual foi muito bacana, foi muito legal a participação com os que estavam envolvidos lá. E ambos os momentos, assim, por mais que foi em locais distintos, felizmente eu tive uma aceitação boa das pessoas, tanto nesses lançamentos presenciais, como até mesmo com as produções, os vídeos que eu fiz, que eu acabei postando nas redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram e Facebook, e também alguns posts de imagens. Então, esse projeto do governo do estado, na verdade, esse edital, né, do governo do estado, Circuito Catarinense de Cultura, ele, assim, demonstra, e até mesmo reforça, assim, a importância que isso tem, a relevância para fomentar, para desenvolver a cultura aqui no estado. E eu fiquei novamente reforçando, bastante feliz, tá, por ter conseguido produzir esse meu quarto livro com o apoio desse edital. Então, agora deixo para vocês alguns vídeos aí, algum material do que foi produzido nesses encontros, tá? Nesses dois encontros, tá bom? Valeu! Chega de tristeza e de desilusão. Eu já estou cansado de ouvir essa canção. Pare de bobagem, chega de falar de coisas que são ditas só com jeito de olhar. Se não há mais nada, não tente insistir. Há uma longa estrada, ainda está por vir. Então deixe para lá. A tristeza vai passar. Jogue tudo para o ar. Agora, uma estação de trem. Aqui para falar das minhas expansões. É o seguinte: com imensa honra e alegria que eu dou início a essa solenidade especial, o lançamento do quarto livro do Cosmo Rafael Gonzato, Descortinar do Pensamento Humano e as Diferentes Perspectivas Morais. Proposta executada pelo governo do estado de Santa Catarina, por meio da Fundação Catarinense da Cultura, com recursos do governo federal e da política nacional Aldir Blanc. Cosmo é um escritor e professor graduado em Filosofia pela Universidade Passo Fundo, Pedagogia pela Universidade do Norte do Paraná e mestre em Educação pela Universidade Passo Fundo, e vem contribuindo de forma significativa para a educação e pensamento crítico em nossa sociedade. Porém, Cosmo também é meu amigo de infância, de adolescência principalmente, e eu pude acompanhar desde os primeiros cadernos, desde os manuscritos.
Na época eu fazia faculdade em Santa Cruz do Sul, na parte de radialismo, né? E o Cosmo foi passar um tempo comigo no meu apartamento. E ele estava nessa fase transitória de saber se, será que eu sigo fazendo contabilidade ou eu vou para a parte que eu amo, que é a filosofia. E ele tinha um caderno, era tipo um arquivo de plástico, assim, amarelo, bem surrado, sabe? E quando eu peguei aquilo, foi um dia que ele tinha ido na casa de um amigo, no mesmo condomínio que eu morava, e eu comecei a ler algumas coisas, né? Aí quando ele chegou em casa, eu peguei e falei para ele, cara, pelo amor de Deus, a única coisa que você tem que fazer é escrever e improvisar. Vou falar aqui no microfone por causa do barulho da chuva, né? Então, que noite espetacular. É uma honra poder participar desse momento. Professor Cosmo, professor da nossa rede, que tem um extenso currículo e muito a contribuir com a educação do nosso município, do nosso estado, do nosso país, dos nossos alunos, estudantes, jovens, adolescentes. E é um orgulho, Cosmo, tê-lo conosco, né? Um professor do seu gabarito, trabalhando na rede municipal de Gaspar. Realmente a honra é toda minha de estar aqui hoje, é toda nossa de poder prestigiar esse momento. Eu te agradeço muito por isso e quero muito, né, receber o seu livro depois, fazer a leitura, porque é um tema que com certeza contribui muito para a nossa formação também. Parabéns para você pela coragem, pela determinação de seguir o teu sonho. Você acertou muito, né? E hoje está no 4º livro e, pelo visto, não vai parar por aí. Que venham os próximos, né? E para nós sempre será uma grande alegria poder prestigiar esse momento. Muito, muito obrigada. Uma boa noite a todos. Então, meu boa noite a todos. Cumprimento especial ao Cosmo. Agradecer pelo convite, como falou a nossa secretária Andréia. É uma alegria muito grande poder participar desse momento, representando a Prefeitura Municipal, nosso prefeito municipal Paulo, nossa secretária Andréia, a Giane, a sua equipe aqui na biblioteca, em especial o lançamento do seu 4º livro, neste ambiente, onde muitas pessoas passaram e passam, né? Lendo, estudando, refletindo, e quem sabe, lendo também os teus livros. Um pouquinho antes dessa abertura, analisando os livros do professor Cosmo, me deparei com a mesa com toda a nossa literatura dos escritores aqui da nossa terra, que é Gaspar. Isso nos enche de orgulho. Eu estava com a secretária, comprei um livro, eu tenho guardado um exemplar, que eu acho no meu escritório, é no 3º ano, sobre a história da nossa cidade de Gaspar. E guardo até hoje, porque é um livro rico, uma leitura fácil, que muito explica sobre a nossa cidade. A secretária comentava a importância da gente estar resgatando e ter mais literatura sobre também a nossa cultura. Parabenizar os pesquisadores, escritores, sabe o quanto é árduo, o quanto é difícil a gente escrever, desde uma monografia, uma graduação, uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado, artigo científico e principalmente livro, por toda a dificuldade que a gente tem desde, obviamente, de conceber toda a parte conceitual, a parte textual, mas também a parte administrativa de produzir o material e colocar à disposição da nossa comunidade. Então, como fez a nossa secretária Andréia, quero te parabenizar muito, muito mesmo pela coragem, pela dedicação, por estar conosco na nossa rede municipal de ensino, engrandecendo enormemente a qualidade da educação do município de Gaspar. E um cumprimento especial a todos que tiraram um tempinho para prestigiar esse momento ímpar do Cosmo e para a nossa cidade. Muito obrigado. Foi trazer alguém que tinha ido para Adiano. Eu já falei no microfone, mas faz muito tempo. Não, acho que dá para. Acho que eu seguro na.
Acostumado com o chão da sala de aula, não se usa muito o microfone, né? Gritar não dá porque não fica sem voz, então geralmente tento cruzar o braço até que o aluno entenda que ele precisa ficar em silêncio. Mas antes de eu começar a falar dos meus livros, não tem como eu falar um pouco a respeito de mim, porque a arte em diferentes, na escrita, seja na literatura, seja com uma música, com um quadro, seja lá qual for a forma de expressão, o artista ele sempre carrega em si uma história. E é a partir dessa história que às vezes ele quer dizer algo para o mundo. E a minha história de vida, não vou me prender muito a ela, mas não foi uma história de vida muito feliz, assim. Foi uma história bastante difícil para quem não conhece, para dois amigos meus que estão aqui, que hoje dentro da cidade, está aqui, o Daniel, que eu convidei para vir aqui, o Charles também, amigo de escola e meu vizinho, né, Charles? E horas de conversa na madrugada, assim como o Daniel. Então, assim, ele sabe das dificuldades que eu passei na minha adolescência e foi através da escrita, foi através dos livros que eu consegui encontrar uma solução para aqueles problemas que eu tinha naquela época. Foi lendo que eu conseguia me encontrar em várias vezes que eu estava perdido. E hoje, quando eu escrevo, eu tento voltar naquele tempo para que quando as pessoas vão pegar os meus livros, para que elas consigam também, às vezes, se elas estiverem precisando de uma direção que elas possam encontrar nesses textos que eu escrevo. E eu fico bastante feliz por estar aqui em Gaspar. Eu acredito que nada é por acaso na vida, no mundo, porque graças a Deus eu tenho uma cidade que me recebeu super bem desde que eu cheguei aqui em 2015, eu e a Rita. As coisas só cresceram, vamos dizer assim, para nós, tanto no sentido, vamos botar econômico, que é algo que nós precisamos para viver no mundo, na questão de felicidade também, na questão de amizade que eu consegui fazer aqui, principalmente na questão moral. Acredito que eu consegui me desenvolver muito como ser humano. Então, Gaspar, para mim, tem sido um solo muito fértil, vamos dizer assim, como para mim se desenvolver como ser humano. Assim como a gente sabe já em determinados lugares que não adianta a gente insistir e querer plantar uma semente, porque lá não vai nascer uma árvore para dar frutos. Em Gaspar, graças a Deus, eu estou conseguindo produzir os frutos que a minha árvore, em algumas décadas atrás, na minha adolescência, ansiava tanto por desabrochar e poder fazer isso aqui. Então, eu agradeço imensamente de coração por todos vocês que estão aqui de Gaspar, por todos vocês que estão aqui e terem me recebido. Então, falando a respeito dos meus livros, principalmente desse meu quarto livro, O Descortinar do Pensamento Humano, e as diferentes perspectivas morais. Ele vem de uma trajetória de contos que eu escrevo, que já tem o primeiro livro, o segundo livro, o terceiro livro, também contém 25 contos, e agora nesse quarto livro também contém 25 contos, e no próximo livro que eu também vou estar lançando ano que vem, que já está pronto, também tem mais 25 textos, ou 25 contos. Nesse livro aqui eu me prendi muito na questão moral, questão muito ética do ser humano. Porque nós, os seres humanos, para nós conseguir viver em sociedade, nós precisamos desenvolver esse nosso lado ético. Porque nós já carregamos moralmente algumas coisas que nós recebemos primeiro em casa, a educação moral que nós temos, depois nós temos a educação moral na escola, depois nós temos na instituição religiosa, e depois nós temos na sociedade, nos amigos, os lugares que eu frequento. E quando nós vamos viver em sociedade, cada um traz de dentro de casa aquilo que carrega, que aprendeu em casa e nesses outros lugares. Só que a sociedade em si, ela precisa determinar alguns valores que são corretos e alguns valores que não são corretos. Então, observando isso, eu fiquei pensando assim, o quanto é difícil nós viver em sociedade. E o quanto está cada vez mais difícil nós viver em sociedade. Porque, infelizmente, parece que nós estamos sendo cada vez mais uma preocupação egoísta conosco. Cada vez mais parece que nós estamos educando as nossas crianças, parece que nós estamos treinando, vamos dizer assim, no sentido de treinar como se fosse um animal para competitividade. É importante nós ensinar o aluno a tirar uma nota boa na escola, tirar um 10. É importante que teu filho seja bem sucedido na sociedade. Mas é importante também que ele não perca os valores básicos que o tornam um ser humano, que é
que é para ele aprender a viver em sociedade, para ele aprender a viver com o outro. Então, esse meu livro eu trago muito disso. Eu fui criado dentro de um contexto religioso, onde eu rezava o terço, frequentava a missa. Às vezes eu vou na igreja, mas eu continuo rezando em casa. Eu trouxe muito dessa educação religiosa que eu herdei da minha mãe, Dona Solange, também era professora. Eu trouxe muito disso para a minha formação humana. Isso me ajudou bastante. E tem alguns textos que eu trago, alguns relatos, mostrando, por exemplo, a questão de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, nós não precisamos olhar para ele apenas como uma figura religiosa que morreu para salvar os nossos pecados. Nós podemos olhar para Jesus Cristo também como filósofo, como uma pessoa transformadora, como uma pessoa que percebeu que tinha algo de errado na época que ele estava vivendo e que ele queria tentar mudar isso. Ele queria tentar mudar o comportamento das pessoas, ele queria tentar mudar o pensamento das pessoas. E não foi à toa que Jesus Cristo, Sócrates foram mortos por esse motivo de tentar fazer as pessoas pensarem um pouco daquilo diferente que é. Então, com essas minhas obras, eu venho trazendo essas reflexões, mas ao mesmo tempo que eu, que sou da filosofia, tenho essa indignação dentro de mim, que é algo natural, vamos dizer assim, do filósofo. Jesus também tinha essa indignação dentro dele, que era algo que ele tinha, essa coisa dele querer mudar essa transformação. Nós temos que tomar cuidado entre o que é uma indignação e o que é um sentimento de raiva. Tem um texto que eu coloquei no meu livro que eu falo a respeito disso, que nem todo sentimento de revolta é bom ou é saudável. Às vezes a revolta ela pode acabar prejudicando as nossas próprias vidas. João Batista foi morto por uma questão de revolta, por uma questão de se meter na vida em assuntos que não cabia a ele decidir o que era certo ou o que era errado. E eu fico percebendo, e eu percebo muito ainda isso hoje, seja no ambiente de trabalho, na escola, seja na rua, seja na academia, enfim, nos lugares que eu vou, as pessoas discutindo coisas que não cabe a elas decidir. Ou pior ainda, decidindo coisas que elas nem têm como provar. Para quê? Para que nós temos esse sentimento, às vezes, de revolta? Para quê nós ter essa preocupação com determinadas coisas que nós não podemos mudar? Por que nós não seguimos o exemplo, então, de Jesus, que eu trago nesse texto, que ele vem dizer que não adianta tu só falar, não adianta tu só reclamar, por que ao invés de nós começar limpando a casa do lado de fora, na calçada, no pátio lá, por que primeiro nós não fazemos a nossa reforma íntima? Por que nós não limpamos primeiro a nossa casa? Por que nós não começamos primeiro limpando o nosso quarto, se tiver algum aluno meu assistindo esse vídeo? Por que primeiro tu não começa organizando a tua cama, o teu quarto, para depois querer criticar alguma coisa que está vindo lá fora? Então vamos começar fazendo primeiro a nossa parte. Então esse meu livro, ele traz bastante essas inquietações que eu tenho, que eu percebi no dia a dia, quando eu pego a minha bicicleta, principalmente, que eu gosto muito de sair, explorar os interiores aqui de Gaspar e da região, que eu gosto de olhar para os lugares, que eu gosto de contemplar a natureza, que foi uma coisa que eu sempre fiz. Eu já fui muito criticado por isso, já fui muito julgado por isso, por talvez a sociedade não compreender que às vezes nós precisamos parar, reservar um tempo do nosso dia, dar uma desacelerada, olhar para a nossa vida, olhar para o nosso redor e ver se nós estamos fazendo as coisas certas. Porque às vezes, só fazendo automático, a gente não sabe o que a gente pode estar fazendo. Então, entre tantas e outras pedaladas que eu dei aí pelo município de Gaspar, entre tantas e outras caminhadas também, que às vezes eu saio até mesmo caminhar aí para pensar um pouco na vida, teve algumas coisas assim que me chamaram bastante atenção. E uma das coisas é sobre a questão da paciência. Como está todo mundo hoje irritado? Como está todo mundo hoje com pressa no mundo? Como todo mundo quer chegar antes no lugar? Está todo mundo sempre atrasado. Eu te mando uma mensagem agora no WhatsApp, eu já fico esperando, eu já quero que tu responda. A comida que tu faz no micro-ondas, ali em 2, 3 minutos já está pronta para ti. É algo que tu pede, que tu fica chateado se o motoboy não te entrega na hora. E eu fico pensando bastante a respeito disso. Até que ponto está valendo a nossa vida? Quando nós estamos vivendo nessa correria.
E será que se às vezes acontecesse alguma coisa de errado conosco agora, se nós morrêssemos, por exemplo, será que nós saberíamos o que nós estávamos fazendo? A roupa que nós estávamos vestindo? Será que eu lembrei de dar um bom dia, um tchau para a minha família? Então tem um texto meu ali. Antes de eu começar a falar dos meus livros, não tem como eu falar um pouco a respeito de mim, porque a arte em diferentes com a escrita, seja na literatura, seja com uma música, com um quadro, seja lá qual for a forma de expressão, o artista ele sempre carrega em si uma história. E a partir dessa história que às vezes ele quer dizer algo para o mundo. E a minha história de vida, não vou me prender muito a ela, mas não foi uma história de vida muito feliz, assim. Foi uma história bastante difícil para quem me conhece, para dois amigos meus que estão aqui, que hoje vêm precisar estar aqui, o Daniel, que eu convidei para vir aqui, o Charles também, amigo de escola e meu vizinho, né, Charles? De horas e horas de conversa na madrugada, assim como o Daniel. Então, assim, ele sabe das dificuldades que eu passei na minha adolescência e foi através da escrita, foi através dos livros que eu consegui encontrar uma solução para aqueles problemas que eu tinha naquela época. Foi lendo que eu conseguia me encontrar em várias vezes que eu estava perdido. E hoje, quando eu escrevo, eu tento voltar naquele tempo para que quando as pessoas vão pegar os meus livros, para que elas consigam também, às vezes, se elas estiverem precisando de uma direção que elas possam encontrar nesses textos que eu escrevo. E eu fico bastante feliz por eu estar aqui em Gaspar. Eu acredito que nada é por acaso na vida, no mundo, porque graças a Deus eu estou numa cidade que me recebeu super bem desde que eu cheguei aqui em 2015, eu e a Rita. As coisas só cresceram, vamos dizer assim, para nós, tanto no sentido, vou contar econômico, que é algo que nós precisamos para viver no mundo, na questão de felicidade também, na questão de amizade, que eu consegui fazer aqui, principalmente na questão moral. Acredito que eu consegui me desenvolver muito como ser humano. Então, Gaspar, para mim, tem sido um solo muito fértil, vamos dizer assim, como para mim se desenvolver como ser humano. Assim como a gente sabe que há determinados lugares que não adianta a gente insistir e querer plantar uma semente, porque lá não vai nascer uma árvore para dar frutos. Aqui em Gaspar, graças a Deus, eu estou conseguindo produzir os frutos que a minha árvore, algumas décadas atrás, na minha adolescência, ansiava tanto por desabrochar e poder fazer isso aqui. Então, eu agradeço imensamente de coração por todos vocês que estão aqui de Gaspar, por todos vocês que estão aqui e por terem me recebido. Então, falando a respeito dos meus livros, principalmente desse meu quarto livro, O Descortinar do Pensamento Humano e as Diferentes Perspectivas Morais. Ele vem de uma trajetória de contos que eu escrevo, que já tem o primeiro livro, o segundo livro, o terceiro livro também, contém 25 contos, e agora nesse quarto livro também contém 25 contos. E no próximo livro que eu também vou estar lançando, que vem que já está pronto, também tem mais 25 textos, ou 25 contos. Nesse livro aqui eu me prendi muito na questão moral, a questão muito ética do ser humano. Porque nós, os seres humanos, para nós conseguir viver em sociedade, nós precisamos desenvolver esse nosso lado ético. Porque nós já carregamos moralmente algumas coisas que nós recebemos primeiro em casa, a educação moral que nós temos, depois nós temos a educação moral na escola, depois nós temos na instituição religiosa, e depois nós temos na sociedade, nos amigos, os lugares que nós frequentamos. E quando nós vamos viver em sociedade, cada um traz de dentro de casa aquilo que carrega, que aprendeu em casa e nesses outros lugares. Só que a sociedade em si, ela precisa determinar alguns valores que são corretos e alguns valores que não são corretos. Então, observando isso, eu fiquei pensando assim, o quanto é difícil nós viver em sociedade. E o quanto está cada vez mais difícil nós viver em sociedade. Porque, infelizmente, parece que nós estamos sendo cada vez mais uma preocupação egoísta conosco. Cada vez mais parece que nós estamos educando as nossas crianças, parece que nós estamos treinando, vamos dizer assim, no sentido de treinar como se fosse um animal para competitividade. É importante nós ensinar o aluno a tirar uma nota boa na escola, tirar um 10. É importante que teu filho seja bem sucedido na sociedade. Mas é importante também que ele não perca os valores básicos que o tornam um ser humano.
que é para ele aprender a viver em sociedade, para ele aprender a viver com o outro. Então, esse meu livro eu trago muito disso. Eu fui criado dentro de um contexto religioso, onde eu rezava o terço, frequentava a missa. Às vezes eu vou na igreja, mas eu continuo rezando em casa. E eu trouxe muito dessa educação religiosa que eu herdei da minha mãe, Dona Solange, também era professora. Eu trouxe muito disso para a minha formação humana. Isso me ajudou bastante. E tem alguns textos que eu trago, alguns relatos, mostrando, por exemplo, a questão de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, nós não precisamos olhar para ele apenas como uma figura religiosa que morreu para salvar os nossos pecados. Nós podemos olhar para Jesus Cristo também como um filósofo, como uma pessoa transformadora, como uma pessoa que percebeu que tinha algo de errado na época que ele estava vivendo e que ele queria tentar mudar isso. Ele queria tentar mudar o comportamento das pessoas, ele queria tentar mudar o pensamento das pessoas. E não foi à toa que Jesus Cristo, Sócrates foram mortos por esse motivo de tentar fazer as pessoas pensarem um pouco daquilo diferente que é. Então, com essas minhas obras, eu venho trazendo essas reflexões, mas ao mesmo tempo que eu, que sou da filosofia, tenho essa indignação dentro de mim, que é algo natural, vamos dizer assim, do filósofo. Jesus também tinha essa indignação dentro dele, que era algo que ele tinha, essa coisa dele querer mudar essa transformação. Nós temos que tomar cuidado entre o que é uma indignação e o que é um sentimento de raiva. Tem um texto que eu coloquei no meu livro que eu falo a respeito disso, que nem todo sentimento de revolta é bom ou é saudável. Às vezes a revolta ela pode acabar prejudicando as nossas próprias vidas. João Batista foi morto por uma questão de revolta, por uma questão de se meter na vida em assuntos que não cabia a ele decidir o que era certo ou o que era errado. E eu fico percebendo, e eu percebo muito ainda isso hoje, seja no ambiente de trabalho, na escola, seja na rua, seja na academia, enfim, nos lugares que eu vou, as pessoas discutindo coisas que não cabe a elas decidir. Ou pior ainda, decidindo coisas que elas nem têm como provar. Para quê? Para que nós temos esse sentimento, às vezes, de revolta? Para quê? Nós ter essa preocupação com determinadas coisas que nós não podemos mudar. Por que nós não seguimos o exemplo, então, de Jesus, que eu trago nesse texto, que ele vem dizer que não adianta tu só falar, não adianta tu só reclamar, por que ao invés de nós começar limpando a casa do lado de fora, na calçada, no pátio lá, por que primeiro nós não fazemos a nossa reforma íntima? Por que nós não limpamos primeiro a nossa casa? Por que nós não começamos primeiro limpando o nosso quarto, se tiver algum aluno meu assistindo esse vídeo? Por que primeiro tu não começa organizando a tua cama, o teu quarto, para depois querer criticar alguma coisa que está vindo lá fora? Então vamos começar fazendo primeiro a nossa parte. Então esse meu livro, ele traz bastante essas inquietações que eu tenho, que eu percebi no dia a dia, quando eu pego a minha bicicleta, principalmente, que eu gosto muito de sair, explorar os interiores aqui de Gaspar e da região, que eu gosto de olhar para os lugares, que eu gosto de contemplar a natureza, que foi uma coisa que eu sempre fiz. E eu já fui muito criticado por isso, já fui muito julgado por isso, por talvez a sociedade não compreender que às vezes nós precisamos parar, reservar um tempo do nosso dia, dar uma desacelerada, olhar para a nossa vida, olhar para o nosso redor e ver se nós estamos fazendo as coisas certas. Porque às vezes, só fazendo automático, a gente não sabe o que a gente pode estar fazendo. Então, entre tantas e outras pedaladas que eu dei aí pelo município de Gaspar, entre tantas e outras caminhadas também, que às vezes eu saio até mesmo caminhar aí para pensar um pouco na vida, teve algumas coisas assim que me chamaram bastante atenção. E uma das coisas é sobre a questão da paciência. Como está todo mundo hoje irritado? Como está todo mundo hoje com pressa no mundo? Como todo mundo quer chegar antes no lugar? Está todo mundo sempre atrasado. Eu te mando uma mensagem agora no WhatsApp, eu já fico esperando, eu já quero que tu responda. É a comida que tu faz no micro-ondas, ali em 2, 3 minutos já está pronta para ti. É algo que tu pede, que tu fica chateado se o motoboy não te entrega na hora. E eu fiquei pensando bastante a respeito disso, até que ponto está valendo a nossa vida?
para nós estar vivendo nessa correria. E será que se às vezes acontecesse alguma coisa de errado conosco agora, se nós morrêssemos, por exemplo, será que nós saberíamos o que nós estávamos fazendo? A roupa que nós estávamos vestindo? Será que eu lembrei de dar um bom dia, um tchau para a minha família? Então tem um texto meu ali, não me lembro, acho que é Cultiva a Paciência, Pega a Paciência, alguma coisa assim, que eu trago a respeito disso. E como tudo que é diferente sempre chama muito a atenção, como tudo que é diferente chama muito a atenção, tanto para quem está no poder, tanto para quem não está no poder, mas tanto para aquele que não quer agir de acordo com o que todo mundo está agindo. Às vezes nós acabamos recebendo algumas críticas em função disso. E é bastante difícil de saber separar. Quando a pessoa está criticando de uma maneira para te ajudar, vamos dizer assim, como uma crítica construtiva, ou quando ela está querendo apenas criticar para se colocar para baixo. Enfim. E eu escrevi um texto também falando a respeito disso, que nós devemos se preocupar com aqueles 99,99% das pessoas que estão ao nosso lado. Nós não temos que se preocupar com aquele 0,01% das pessoas. Isso aí é irrelevante. Só que nós temos essa coisa da nossa vida, de nós querer se preocupar com as coisas ruins. Nós temos, parece, na nossa vida de querer, às vezes, se preocupar com um comentário ruim que alguém botou numa postagem no Facebook. Tem dezenas, às vezes, sei lá, centenas de pessoas que comentaram positivamente, mas alguém que veio lá e comentou algo negativo, nós acabamos se prendendo a isso. Então, esse meu livro, ele vai trazer bastante essas reflexões dessa nossa convivência humana, desses sentimentos que nós temos no nosso dia a dia, desde a questão da inveja, que é uma outra coisa que eu fiz um vídeo essa semana dentro do bicicleta, que a inveja é algo bastante perigoso. Eu acredito que acho que um dos piores sentimentos que o ser humano pode ter no mundo, que é pior ainda que o orgulho, porque o orgulho está no terceiro livro também, tem um texto lá sobre orgulho. O orgulho, ele fica para a pessoa, ali é muito difícil, né, estragar com a vida do outro. A inveja, ela destrói um reinado. A inveja, ela destrói uma família. A inveja, ela pode acabar com a vida de uma pessoa. A gente não sabe até onde a inveja pode chegar, até onde a inveja pode ser capaz de levar. Então, eu estou trazendo nesse meu quarto livro, a gente fica bastante feliz esse ano, assim, por as coisas que estão acontecendo, assim, aqui em Gaspar, esse ano, finalmente, eu vou dizer assim, eu consegui aprovar 2 editais com os meus livros anteriores. Um desses editais eu consegui fazer um trabalho bem bacana nas comunidades terapêuticas aqui do município, onde eu levei umas obras até lá, nós fizemos algumas discussões, nós falamos a respeito desses textos, e de uma maneira ou outra eu tentei fazer com que eles compreendessem, com que eles conseguissem perceber algo na vida deles que precisava mudar. E eu fiquei bastante feliz. Cada vez que eu saía de lá, eu e a Rita, que foi comigo, nós saímos de lá com uma sensação tão boa. Nós saímos de lá com uma alegria que às vezes a gente não para e não pensa assim, mas nós achamos que nós não temos nada a oferecer para as outras pessoas. A gente acha que a gente não tem nada, mas a gente sempre tem alguma coisa para oferecer para as outras pessoas. Às vezes não precisa nem dizer nada. Às vezes só ouvir o problema que alguém quer desabafar para ti, que às vezes pode salvar uma vida, a gente não sabe. Está acabando hoje, mês de setembro, mês de setembro amarelo. A gente não sabe quantos suicídios poderiam ter sido evitados se as pessoas tivessem, sabe, a oportunidade de alguém ter escutado os problemas delas. Então, fiquei bastante feliz por isso, por estar conseguindo de uma maneira ou outra, alimentando um pouco o espírito, a alma, a mente dessas pessoas, que chama-se cada um da maneira que achar melhor. Então, esse meu texto ele é bastante interessante, porque esse meu livro, desculpa, ele é bastante interessante, porque como eu estou trazendo essa perspectiva moral para nós pensar na nossa convivência em sociedade, tudo se inicia no nosso pensamento.
Tudo se inicia na maneira como nós pensamos e como nós encaramos a nossa realidade. Tudo se define através das escolhas que nós fizemos. Se eu estou aqui hoje, foi por causa das escolhas que eu fiz. E se eu fiz algumas escolhas erradas, e se aconteceram algumas coisas erradas em minha vida por causa dessas escolhas, ótimo, maravilha, porque eu consegui pegar essas escolhas erradas, essas coisas ruins que aconteceram em minha vida e me transformar nessa pessoa que eu sou. Aquela história que a gente ouve, aquele ditado popular do castelo, e transformar num castelo. Então, tem um texto que eu também falo sobre a questão dos nossos pensamentos, de nós tomar cuidado a respeito disso, das coisas que a gente pensa. Porque tudo se inicia no pensamento. Tudo se inicia no pensamento. As coisas começam pelo nosso pensar. Tu vai desenvolver, ou seja lá, o que nós vamos almoçar hoje? Antes de eu falar, talvez você já pensou e começa a fome. Será que eu vou ou não vou lá no lançamento do Cosmo? Ah, mas está chovendo. Ah, mas vai lá no Cosmo que eu amigo. Ele vai ficar bravo contigo. Tá, então eu vou ir. Tá, então já começou no pensamento uma dúvida para ti. E eu tento trabalhar isso é a base do que eu tento trabalhar em sala de aula com meus alunos. A questão deles aprenderem a pensar. Então, nós temos que aprender a pensar na sociedade. Precisamos aprender a pensar. Porque quando nós aprendemos a pensar, com certeza a nossa vida vai ser melhor, a vida da pessoa que está do lado vai ser melhor, o lugar que nós vivemos vai ser melhor e o mundo vai ser melhor. Porque são as nossas escolhas que definem quem nós somos. A gente não se dá conta disso. Que cada escolha que nós fizemos vai definindo quem nós somos. Já pensou se eu tivesse seguido o sonho, ou seguido o conselho de algumas pessoas da minha família que brigavam comigo e diziam que era para mim insistir na contabilidade? Será que eu ia ser uma pessoa feliz? Será que eu ia estar lá trabalhando, olhando para o relógio todo dia, esperando o sextou, como a maioria da galera fala? Ah, chegou segunda-feira, ia estar tipo Garfield na segunda-feira, cansado, sem vontade de trabalhar. Não estou dizendo que todo dia de trabalho é maravilhoso, não existe uma vida perfeita, já não está sempre feliz. Não é essa a discussão, mas a questão está na questão da escolha que eu fiz, que eu insisti, eu batalhei. Tem um texto também que eu falo a respeito disso, eu paguei o preço por eu estar aqui. E quem de nós está disposto a pagar o preço por ser nós mesmos nessa sociedade hoje em dia? É difícil pra caramba. Nós pagar o preço para ser quem nós somos. É difícil. Lá no Rio Grande do Sul, Soledade, cidadezinha pequena. Conhece o fulano? Ah, sim, aquele que tem um carro e tal. Conhece o Cosmo? Ah, o Cosmo. Uma família não tem carro, que não tinha nada. A minha mãe era doente, de cama, praticamente 30 anos ficou de cama. Sem o pai abandonou minha mãe, abandonou. Ah, o Cosmo, aquele doido, sei lá, aí os adjetivos que usavam, que ficava sentado na praça lendo os livros. Eu paguei o preço por ficar lá todo esse tempo. Quantas vezes eu deixei de sair? Quantas vezes eu deixei, às vezes, meus amigos me convidavam para fazer alguma coisa? Não, eu não estou afim. Mas não é porque eu não estava afim de sair com eles, da companhia deles que era desagradável. Pelo contrário, era um tempo que eu precisava tirar para mim, era um tempo que eu precisava sentar, era um tempo que eu precisava me reconstruir sobre como ser humano. E nós dificilmente temos feito isso hoje em dia. Então, meus livros eu bato muito nessa tecla, muito, muito. Eu sempre digo, se todo mundo conhecesse o significado da frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, ia fechar as portas da igreja, ia fechar consultório médico, ia fechar todas as farmácias. Está todo mundo feliz na sociedade hoje em dia. Porque quando nós conhecemos quem nós somos, não tem. Até os bancos iam fechar aí a galera que está aí. Não ia mais ter não ia mais ter tanto endividamento. Não, quando nós conhecemos quem nós somos, vamos parar de pensar, por que tu está casado com a pessoa que tu está? Chega em casa hoje aí, para quem está aí, botar numa frente, os casamentos, se se separarem, não me manda o WhatsApp que eu não tenho culpa. Por que tu está comigo? Por quê? Por que tu está comigo? O que tu viu em mim que tu não viu em outra pessoa? Por que tu gosta do que tu gosta? Por que tu gosta da música que tu ouve? São escolhas simples. Mas se isso é simples, imagina nós escolher uma profissão. Imagina nós escolher quem nós vamos ser na sociedade.
Imagina nós escolher como as pessoas vão olhar para nós na sociedade. Porque é difícil pra caramba. É difícil pra caramba. Entre aquilo que eu quero ser, ou seja, o ser, que eu desejo ser, aquela projeção que eu tenho do cosmos, que eu tinha lá, de soledade, quando eu sentava na praça, quando eu já tive o cabelo comprido, quando eu gostava de jogar basquete, quando eu gostava de ler, quando eu gostava de escrever, ainda gosto de escrever pra caramba, quando eu dizia que eu ia fazer faculdade de filosofia, e que eu tinha meia dúzia de amigos que me apoiavam lá naquela época. Hoje eu estou feliz que chegou mais um, o Pedro ali, que daí o Pedro, o Charles e o Daniel. Tu pagar esse preço por ser tu mesmo. É difícil? A maioria das pessoas desiste de tu pagar o preço de tu ser tu mesmo. E pagar o preço de tu ser tu mesmo nada mais é do que tu ser feliz. Hoje os caras vêm vender curso de felicidade, de como ser feliz, como se a vida tivesse um manual. O manual está dentro de nós mesmos. O manual está em nós, praticar o nosso autoconhecimento. Descobrir aquilo que nós gostamos, não aquilo que o outro gosta. Então, os meus livros ele vai muito nisso. Eu trago muito essa perspectiva do autoconhecimento. Eu trago muito essa questão de nós aprender a viver em sociedade. Eu trago muito essa questão de nós saber fazer as escolhas certas. Porque uma escolha errada que nós fizermos na nossa vida pode comprometer todas as coisas certas que nós temos na nossa vida. Isso é uma coisa que eu tenho que sempre dizer para meus alunos. Isso é já. Por isso que às vezes um segundo de felicidade que nós temos é pior do que tu ficar horas, dias triste, na tristeza. Porque às vezes um segundo de felicidade que tu tem pode fazer alguma coisa errada. Um segundo de felicidade pode ter um descuido no trânsito, conversando, cantando, sei lá, pode ter um acidente, pode morrer, pode matar alguém. A gente não sabe o que pode acontecer. Então, eu trago muito essas questões no meu livro de nós praticar o autoconhecimento. E parafraseando o Aristóteles, no livro dele, Ética a Nicômaco, Aristóteles vai dizer que tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Tudo na vida é uma questão da justa medida. Ou tudo na vida é uma questão de ponto de equilíbrio. Ou tudo na vida é a questão da frônesis, que seria esse equilíbrio. E o que é o equilíbrio? Cada um de nós tem que descobrir o que é o equilíbrio. Nós temos que saber qual que é o nosso equilíbrio, para nós poder fazer determinadas coisas conforme nós formos fazendo as nossas escolhas. Então, com esses meus livros, eu deixo o convite para vocês, quando for ler o livro, não leiam só por ele. Porque eu já escrevi textos pequenos, porque eu sei que textos grandes, às vezes a gente não tem tempo de ler, às vezes textos grandes também, às vezes não dá vontade de ler, porque já desanima. Então eu escrevi textos pequenos, textos objetivos, que quando você pegar esse texto, tu vai poder extrair alguma coisa. Então uma dica, pega, lê um texto por semana, e fica digerindo ele. Eu tenho o hábito de acordar de manhã, eu e a Rita, nós fizemos uma oração, e sempre lemos alguma coisa. Nós internalizamos aquilo naquele dia. Uma mensagem que vai trazer alguma coisa positiva para nós ficar pensando a respeito disso naquele dia. É isso que é os pensamentos saudáveis que eu também trago. Nós temos que ter isso no mundo onde está rodeado de pessoas dançando e fazendo tantas barbaridades aí no TikTok para ganhar dinheiro. Nós também temos que ter essa preocupação intelectual. Porque da mesma maneira que nós alimentamos o nosso corpo, nós também precisamos alimentar a nossa mente e o nosso espírito, a nossa alma. Então nós temos que ter essa preocupação. Então acho que da minha parte seria isso, para não me estender demais, até porque amanhã todo mundo também trabalha, né? Eu não sei que a Andréia assina o decreto, que agora dando folga amanhã para todo mundo na escola, mas só para quem veio, né, Andréia? Só solução, um pouco o vice-prefeito. Mas eu fico bastante feliz novamente, tá, pessoal, por vocês terem vindo aqui. Vocês assim, isso aqui é muito importante para mim, porque isso aqui é minha identidade, isso aqui está o Cosmo. A galera que me conhece aí, que vai na academia, que me conhece da escola, eu estou sempre falando bobagem, estou sempre dando risada, mas sempre quando surge uma brecha, que eu vejo uma fresta, eu tento entrar com uma filosofia e tentar mostrar um pouco do que eu sou. Só que a maioria não está interessada em conversar muito sobre isso. Então aqui está realmente o Cosmo, assim, despido o Cosmo como realmente
eu gosto de escrever, eu me sinto bem escrevendo, e eu gosto principalmente de ajudar as outras pessoas. Eu sempre gostei disso, de dar conselho. Eu lembro que lá em Soledade a galera dizia que se nada der certo com a filosofia, era para mim abrir uma banquinha lá na praça e ficar dando conselho das pessoas. Porque é uma coisa que me faz bem, eu gosto disso. Eu gosto de ajudar os outros. Eu acho que todos nós deveríamos também pegar isso e ter essa preocupação de olhar para o próximo e tentar ajudar a outra pessoa. Diferente da situação, sem julgar, só ajudar. Porque de nada adianta tu rezar, orar, seja lá qual for a tua crença religiosa, só pedir e quando chegar na hora de tu retribuir, tu não fazer a tua parte. Tá? Então, seria isso. Se vocês tiverem, quiserem, na verdade, ficar à vontade e fazer alguma pergunta, alguma coisa, pode fazer alguma pergunta. E muito obrigado mais uma vez por terem vindo aí. Eu fico bastante feliz, assim, novamente agradecendo por esse ano de 2025 que está terminando, porque esse é o meu quarto livro que está saindo e até então os outros 3 eu fiz tudo sozinho, sem apoio financeiro nenhum. Aí esse ano as coisas começaram a acontecer para mim. Esse ano eu consegui aprovar 2 editais de Gaspar, aprovei agora esse edital do Estado. Esse ano aos poucos as coisas estão fluindo. Eu entendo acredito que da mesma maneira que uma semente demora um tempo para nascer, para desabrochar, e por mais que tu plante todas elas juntas, nem todas elas vão dar frutos na mesma época. As coisas na nossa vida também são assim. Então isso está acontecendo agora porque era o momento para acontecer e eu estou cada vez mais feliz pelas coisas boas que estão vindo e que vão vindo, que virão, na verdade. Muito obrigado. Alguma pergunta, alguma coisa? A Tayla veio, obrigado. A minha aluna trouxe o Serginho. Legal. Acredito que era para ter vindo também bem mais alunos, mas infelizmente choveu e nos atrapalhou a gurizada para poder ter vindo. Alguma pergunta, alguma coisa? Então, nós vamos encerrar, para tocar mais uma música para as pessoas poderem estar isso. Bom, agradecer novamente ao espaço aqui, para toda a gestão do município, que continue tendo esse olhar carinhoso, assim, não apenas para mim, mas para todos os artistas do município ou da região, quando virem procurar, que isso é muito importante, esse diálogo entre o artista e os poderes públicos. Para nós isso é maravilhoso. A gente consegue ter, além de ter um apoio financeiro, conseguir gerar um vínculo, assim, de vocês virem aqui, um vínculo de amizade, enfim, isso vale mais, eu vejo, do que o próprio dinheiro. Tá bom? Muito obrigado. Eu posso? Oi. Queria parabenizar primeiramente, né? Queria também dizer que sou muito feliz de ser teu amigo, né? A gente se conhece já há 9 anos. 2016, quando nós trabalhávamos na Norma, né? Eu pude ver essa tua ascensão, que tu falaste aí, toda a relação de amizade, relações interpessoais, conhecimento, o valor que tu estás agregando ao município, aos alunos. Eu sempre fui muito apaixonado por filosofia e a gente sempre se identificou desde o princípio. E então eu também me considero muito teu aluno, porque tem algo que deixaste em mim que eu sigo também muitas aprendizagens. Às vezes tu está lendo, trago para ti que consegue dar mais rumo, né, àqueles pensamentos que às vezes ficavam vagando, né? Então, privilégio também de quem é teu aluno, tem um potencial enorme, tem vários alunos, várias pessoas que estão contigo, pode ter certeza que muitos dos teus alunos aí estão trilhando caminhos, tu és um exemplo para muitos deles, tenho certeza disso. Dizer que tu continues aí seguindo teus sonhos, e quem faz o bem volta. Certo? Eu sei que é um cara que busca o bem da sociedade sem ficar buscando nada em troca, faz porque é genuíno e tudo tem o seu reconhecimento. Então, sabe que pode contar comigo e eu sempre estarei contigo. Beleza? De recomeçar.
Olha que bacana isso. Vocês terem uma oportunidade de recomeçar. E de recomeçar com saúde. Vocês estão recomeçando com saúde. Olha que grandeza, olha que magnitude que é a vida. Ao contrário de tantas coisas ruins que a gente vê e que a gente olha no mundo. Às vezes eu gosto muito de observar e olhar para a natureza. Às vezes a gente olha uma árvore, dá um temporal lá nessa árvore e acaba com ela lá, deixa ela lá, às vezes só com um galho. Mas ela vai lá, se reconstrói, dentro do tempo dela, ela perde aqueles galhos que ficaram secos. Ele começa a nascer outros galhos, começa a brotar. Aos poucos ela vai criando flores, ao pouco ela vai criando alguns frutos, e de repente ela já está bonita, já está vindo passarinho se alimentar, já está as pessoas olhando para ela, já está as pessoas vindo comer esses frutos dessa árvore. Então assim é com vocês, e vocês têm a vantagem que vocês não foram despedaçados fisicamente, acredito eu. Vocês aqui estão com a saúde perfeita. Talvez vocês foram despedaçados emocionalmente, sentimentalmente, às vezes espiritualmente. Mas isso é legal, isso é bom, isso a gente consegue consertar. Isso é mais fácil, talvez, ou pode ser que seja mais difícil. Quem sou eu para dizer da dor que cada um carrega? Cada um de nós tem nossas próprias dores, a gente não pode comparar, dizer que a minha dor é maior ou menor que a tua. Mas então pegue esse exemplo dessa árvore para a vida de vocês. Pegue esse exemplo para vocês recomeçarem. E criem raiz. Essa árvore, ela só ficou de pé porque a raiz dela estava bem firme lá no solo. E ela construiu num solo firme. Da mesma maneira que se essa árvore nós tivéssemos pego ela e plantado numa geleira, tivesse plantado numa areia, tivesse plantado num lodo, tivesse plantado junto às pedras, talvez ela não estaria firme. Talvez com o primeiro vento que batesse nessa, ela ia embora. Ela nem ia se sustentar. Mas como vocês são árvores firmes, vocês tiveram uma boa raiz, vocês foram bem firmes, o caule de vocês está aqui hoje. Vocês estão firmezão, estão firmeza, mano, como falam. Vocês estão aí, estão de pé. Então assim vocês conseguem reconstruir. Talvez o teu tempo vai demorar um ano, talvez o teu tempo demore um mês, talvez o tempo dele demore 2 anos, talvez venha outra tempestade de novo na tua vida, te detone, tu não sabe o que vai acontecer, mas faz parte da vida. É o importante que nós sempre conseguimos saber quem nós somos, sempre conseguimos entender que nós temos que deixar nossas raízes bem firmes no chão para nós sustentar e ficar em pé em meio a essas dificuldades que vão aparecer, para daqui a uns dias vocês consigam aqui, ó, ser essa árvore aqui, ó, esse cara que está aqui do lado, ó, que está dando fruto e nem percebe, que está aqui ajudando vocês agora, que também já passou por todos esses vendavais, que também praticamente já foi podado de várias maneiras, já, quem sabe até tentaram derrubar ele, e ainda passa, né? né? Derrubar ele, mas o cara está aqui de pé. O cara está aqui de pé e além disso ainda ele está produzindo frutos para vir alimentar vocês todo dia. E se ele não está às vezes conseguindo produzir frutos, ele está conseguindo produzir sementes para nascer outras árvores, para também dar outros frutos. E é isso que vocês vão se tornar, galera.